Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal do World Transfer Site aqui no YouTube. O meu nome é Sebastião Sousa Pinto e estou aqui com João Aroso, técnico de futebol. Estamos aqui na Universidade da Maia, obrigado obviamente à Universidade pela disponibilização do espaço. João, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade e também pela ideia de utilizar este espaço. Estamos aqui no campo da Maia, do futebol da Maia. Que sensações é que está a ter de estar aqui de volta e que lembranças tem de quando dava futebol aqui? Olá, Sebastião. Em primeiro lugar, um prazer dar esta entrevista para o World Transfers 7. Exatamente. 7. Olha, na verdade, onde eu comecei, quando eu primeiro fui aluno do ISMAI, eu andava na área de economia, fiz contabilidade e depois percebi que não gostava nada daquilo e que só gostava era de futebol. Mas eu não queria ser muito professor de educação física, mas pensei, se eu for para professor de educação física, pelo menos tenho emprego e depois vou tentar ser treinador, nem que seja treinador de miúdos. Portanto, é assim que tudo começa. Acabo por vir para o ISMAI, na altura era ISMAI, ainda não era a Universidade da Maia, e ainda não havia estas instalações. Portanto, nós tínhamos aulas no campo de futebol do Maia, no campo de treinos, que na altura era pelado. Portanto, tínhamos aulas no peladão. Diferente. Muito poucas vezes chegamos a ir ao estádio relevado e pronto, o que posso dizer é que desde logo eu percebi é isto que eu quero. Comecei a adorar todas as cadeiras relacionadas com o treino, com o futebol. Acabei o curso, fui convidado para ser professor de futebol aqui no ISMAI. Na altura já um relevado sintético lá ainda. Vimos para cá quando criam estas novas instalações, mas ainda não havia este recinto desportivo, que eu depois já tive ocasião também de utilizar quando vim colaborar, no caso com o IP Maia, no curso de treino desportivo. Fui convidado durante vários anos para lecionar aqui, portanto foi nesse contexto que tive a oportunidade de pisar este relevado, onde estamos agora, assim como também participar no Congresso Internacional de Futebol do ISMAI, da Universidade da Maia, onde também dei aulas práticas aqui. E como é que começou essa paixão pelo futebol e por ser treinador também? Foi algo que foi crescendo ou já nasceu consigo? Olha, o futebol, eu lembro-me de ser muito pequenino. Primeiro fotografias minhas de muito miúdo, quase sempre com uma bola. Okay. Depois lembro-me de ir com o meu pai ao futebol, muito pequeno. Não posso dizer a que estádio, porque nestas coisas de treinador é difícil. Estamos algo limitados em falar sobre estas coisas, mas lembro-me do fascínio que era para mim quando eu olhava para o relevado, quando eu via o relevado, quando entrava e depois havia aquela portinha que nos permitia ver o relevado. Era um fascínio incrível. Portanto, foi desde aí. Eu adorava futebol, sempre adorei, gostava muito de jogar, o jeito não me permitiu ser profissional e depois foi aquela situação. A partir de na altura comecei a pensar e se desse para ser treinador? E foi isto. Eu, por acaso, a primeira vez que entrei num estádio, também tive assim algum fascínio, até deu tonturas. Portanto, é algo que o futebol acho que não dá para descrever o que sentimos. No início da sua carreira no futebol profissional, começou praticamente no Sporting, como preparador físico, em 2003 até 2005. Sim. Teve a oportunidade de trabalhar com Fernando Santos, José Peseiro, Paulo Sim. Bento. Ainda em 2005 mudou para o AEK de Atenas, mas ainda nesse ano voltou ao Sporting. Porquê que houve esta mudança tão repentina? Olha, a primeira história é muito engraçada. Eu vou para o Sporting, na altura um salto gigante, porque eu trabalhava na formação do Boa Vista, eu era treinador nas equipas de formação do Boa Vista, onde estive há alguns anos, e estou a fazer um mestrado na FADEUP e, por circunstâncias relacionadas com o estudo que eu estava a fazer, conheço aquele que então era o médico do Sporting e queria, na época seguinte, trabalhar como fisiologista. Ele gostou de mim e convidou-me para trabalhar no Sporting. Portanto, foi assim que as coisas aconteceram. Passei por uma entrevista com o Fernando Santos, que deu o aval. Depois, o Fernando Santos saiu, eu trabalho um ano com o José Peseiro. O Fernando Santos convida-me para o AEK
e eu vou para o AEK e depois, na altura, o que é que acontece? A minha mulher ficou em Alcochete, a minha filha bebé, Família. questão familiar. O José Peseiro sai, o Paulo Bento assume a equipa principal. O Paulo Bento tinha sido nosso jogador, portanto eu tinha trabalhado com o Paulo Bento, ele jogador na época Fernando Santos, e o Paulo Bento e a direção do Sporting convidam-me para voltar. E foi muito difícil esta decisão, porque eu estava muito bem no AEK, muito bem tratado pelo Fernando Santos, gostei muito da Grécia, do clube, também gostei muito do Sporting, não é? Portanto, e foi esta questão, voltar ao Sporting e estar novamente perto da família, porque estava a ser muito difícil. Foi por isso. E como é que é o Sporting como clube? Sente-se a grandeza de estar no Sporting quando se entra nas infraestruturas, quando se vai em viagens de jogos, quando se vai a cada encontro? Sente-se a grandeza do clube que se está a representar? Sente. Repara, eu na altura senti um impacto muito grande que procurei não deixar transparecer. Mas, em primeiro lugar, de repente, eu estava a trabalhar com jogadores que eram meus ídolos, que eu conhecia da televisão. Que eram figuras, como vocês podem imaginar, alguns deles mais velhos do que eu. Portanto, houve esse impacto. Houve o impacto também, na altura, o Sporting era o único clube português que tinha uma academia. É verdade que o Vitória já tinha, mas era mais antiga. Houve um impacto enorme naquela altura. E eu chego com a Academia Sporting com 1 ano de existência. Portanto, era impressionante, era absolutamente, não é? Era absolutamente incrível as condições que o Sporting tinha na altura. Hoje, obviamente, já há mais clubes portugueses que as têm, mas na altura era único. E, portanto, senti esse impacto também. Estive na inauguração do estádio de Alvalade, deste estádio de Alvalade, mais um momento absolutamente incrível. E depois de tudo isso, quer dizer, eu trabalhava na formação do Boa Vista e de repente estava num estádio com milhares e dezenas de milhares de espectadores, íamos jogar a qualquer lado. Portanto, por tudo isso, como podes imaginar, eu fiz um esforço grande para não demonstrar esta emoção, não é? Esta perturbação até, e consegui, acho eu, lidar bem com isso. Nessa sua passagem pelo Sporting, como já falámos, teve a oportunidade de trabalhar com Fernando Santos, mas também teve a oportunidade de trabalhar com José Peseiro e Paulo Bento. O que é que cada um destes treinadores o ajudou a tornar agora um melhor treinador com outros conhecimentos? O que é que cada um, o que é que colheu de cada um? Olha, com o Fernando Santos foi a pessoa o treinador com quem trabalhei mais tempo como adjunto foi o Paulo Bento. O primeiro foi o Fernando Santos e o Fernando Santos fez-me sobretudo saber enquadrar-me no meio, pela experiência que já tinha na altura, pela sua maneira de ser, várias coisas que ele me disse na altura que me fizeram perceber como é que, concretamente até como treinador adjunto, preparador físico, adjunto, eu nunca fui aquele preparador físico tradicional, mesmo logo na altura, como é que eu me devia posicionar, como é que eu devia atuar, como é que eu devia relacionar-me inclusivamente com ele, com os jogadores. Naturalmente que é algo que tem a ver connosco, com a nossa maneira de ser, mas acho que o Fernando Santos me fez perceber rapidamente, num jeito que é muito dele, rapidamente como deveria lidar com esse contexto. E colocou-me um desafio muito grande, porque ele colocava uma exigência muito grande sobre aqueles com ele trabalham, comigo particularmente, uma exigência muito grande ao nível da metodologia do treino, da planificação, exigia muito de mim, o que me fez, acho eu, evoluir muito para dar a resposta necessária. Com o Peseiro, circunstâncias diferentes, modelos diferentes de treinador. Eu acho que o Peseiro era alguém que, do ponto de vista da metodologia do treino, estava bastante bem preparado, particularmente no que tinha a ver com a preparação do futebol ofensivo portanto, retiro, sobretudo, ideias de exercícios que vivenciei com ele. O Paulo Bento, um estilo também muito diferente dos anteriores,
Alguém que, eu se puder destacar uma coisa, era a última reunião com os jogadores antes de irmos para o jogo. Okay. O Paulo Bento tinha uma capacidade muito forte de motivar nessa última palestra, aquela palestra mais emocional, que é relativamente curta. Sim. Ele tinha uma capacidade que nos fazia ter vontade de ir para o estádio e de ir jogar. Portanto, era isto que eu retirava e destacava do que vivenciei com cada um. Paulo Bento gostou tanto de si que o levou como treinador adjunto para a Seleção Nacional, esteve na Seleção de Portugal, a principal, a começar em 2010 e a terminar no Mundial no Brasil. Conte-nos como é que foi essa experiência de estar com os melhores jogadores portugueses. Olha, eu costumo dizer que trabalhar na Seleção Nacional, na seleção do nosso país, é o topo. Não por uma questão financeira, porque é representarmos o nosso país. Portanto, para mim, acima disso, não existe mais nada. E, portanto, é uma felicidade enorme ter tido esse privilégio. A ida para a seleção aconteceu com alguma naturalidade, porque eu já trabalhava com o Paulo Bento há bastante tempo, no Sporting. A questão dos jogadores, eu também já trabalhava com muitos dos melhores jogadores portugueses no Sporting, portugueses e estrangeiros, no caso. Mesmo a questão que provavelmente vos pode vir logo à cabeça, que é do Cristiano Ronaldo. Eu trabalhei com o Cristiano Ronaldo no Sporting quando ele tinha 18 anos, antes dele ir para o Manchester United. Lá está, após o tal célebre jogo inaugural em Alvalade, que foi o meu primeiro jogo em Alvalade também. E, portanto, foi o de inauguração e foi o último do Cristiano. Já agora, como é que vê o crescimento do Cristiano? Estava à espera que ia se tornar no jogador que se tornou? Olha, eu lembro-me, o que eu vos posso dizer é que o que eu me lembro do Cristiano nessa fase Sporting, trabalhei com ele nessa altura cerca de um mês e meio, antes de ele ir para o United. Havia aqueles exercícios de coordenação velocidade. Sim. Sabem? Ele parecia um desenho animado, aqueles desenhos animados que se mexem muito rápido. Sim. Parecia um desenho animado. Era alguém que eu notava logo uma personalidade que não era normal para a idade dele, salvo erro, ele tinha 18 anos nessa altura. Era júnior ainda, e ele ainda tinha idade júnior, e tinha uma capacidade, uma fantasia no drible absolutamente notável. Nessa altura estava lá o Quaresma também, antes de ir para o Barcelona. O crescimento dele, se eu imaginava nessa altura, era difícil imaginar que ia para o patamar em que foi. Percebia-se que estávamos perante um fora de série, claramente, até pela mentalidade, pela atitude. Eu lembro-me, isto é giro, antes do tal jogo com o United, em que o United com grandes estrelas, era um jogo particular de inauguração do estádio, mas grandes estrelas no Manchester United, do Sir Alex Ferguson, e era normal alguns jogadores começarem, sobretudo da idade dele, começarem a olhar para o Ryan Giggs, Paul Scholes, Van Nistelrooy, entre outros, e olharem para eles. O Cristiano não, eu lembro-me dele focado no jogo, nem olhava para eles. Nem olhava. Portanto, isto tem a ver com algo que é dele e que o ajudou muito a chegar ao topo. Eu não imaginava que ia chegar onde chegou, acho que ele imaginava, ele Cristiano. Depois foi um processo, enfim, no United, Real Madrid, foi havendo uma transformação de um jogador que era eminentemente um extremo e um driblador. Para um finalizador. Com também uma disponibilidade defensiva muito grande. Eu lembro-me nesse jogo com o United, o jogo quase a acabar, e ele foi fazer uma dobra ao lateral a defender. Portanto, imaginem o Cristiano. E foi-se transformando cada vez mais num finalizador, algo que o Fernando Santos lhe disse na altura a ele, no Sporting, que ele um dia poderia vir a ser um finalizador, um avançado centro. E foi havendo essa transformação, uma transformação até física também, uma transformação nas suas características como jogador, que o encaminharam para ser um dos melhores finalizadores, se não o maior, durante estes anos, não é? Talvez o maior finalizador destes anos do nosso futebol. Esteve duas vezes também nos escalões de formação da seleção, uma no Sub-15 de Portugal e outra no Sub-20 de Marrocos. Pergunto-lhe o quão importante é hoje em dia, principalmente para os clubes portugueses que precisam de vender, utilizar os jogadores de formação e o que é que podem também trazer à equipa, visto que, diria, a maioria
é adepta do clube desde pequeno, portanto Sem traz a dúvida. mística para dentro do campo. Sem dúvida, sem dúvida. Sebastião, concordo muito com isso. Eu acho que trabalhamos bastante bem na formação, hoje em dia. Eu tive a possibilidade de perceber isso ainda mais quando estive nas seleções jovens, como selecionador sub-15, porque tinha contacto com muitos clubes. Também o facto de ter estado ligado como professor na Faculdade de Motricidade Humana e a ter contacto com clubes, e fui percebendo isso. Eu juntava a equipa B do Braga, que é profissional, mas Sim. também toca ali na formação, não é? Portanto, também tive esse envolvimento. Nós estamos a trabalhar bastante bem, temos jogadores de muita qualidade e com bom treino e com oportunidades nos clubes. É a visão correta para termos um futebol sustentável em Portugal. E acho que isso tem sido muito claro por aquilo que tem acontecido, de grandes transferências, de grandes jogadores que estão na nossa seleção nacional, que estão em grandes clubes mundiais e que são portugueses, oriundos da nossa formação. Portanto, acho que o caminho tem que ser esse. Idealmente, aumentar a capacidade dos nossos clubes reterem mais algum tempo esses jogadores, pelo menos 1, 2 anos, para poderem usufruir dessa qualidade e só depois vender, mas acho que o caminho tem que ser esse. Qual é que é, desses dois grupos, de Marrocos e de Portugal, qual é que foi o jogador que se calhar despontou mais na atualidade? Que se lembra? Eu gostei muito dos meus jogadores da seleção portuguesa, mas eu vou ter que destacar um jogador marroquino. Marrocos tem jogadores absolutamente incríveis e que parece que nunca mais acabam. E eu vou-vos dar este exemplo. Portanto, era a seleção sub-20, eu participei na altura numa competição, depois isto foi antes, até ao Covid, portanto depois meteu-se a pandemia e tudo se complicou, mas participei numa competição em que tive muita dificuldade para levar os melhores jogadores. E então levei, por exemplo, para extremo, um jogador que era para aí a minha 5ª ou 6ª opção para a posição. E esse jogador chama-se Abde Ezzalzouli e é um extremo Esteve no Barcelona agora. que esteve no Barcelona, que eu penso que ainda está ligado ao Barcelona e que agora não está. já não está ligado. Pensei que estava emprestado, mas continuava ligado, bom, não importa. Enfim, jogou passado não muito tempo. E ele foi para a equipa B do Barcelona e ascendeu à equipa principal e tem vários jogos na equipa principal. Esse foi talvez aquele que chegou a um patamar superior, não esquecendo o Trincão, que eu treinei no Braga e que também jogou pelo Barcelona cedo demais, e esse é um outro problema que por vezes acontece, Claro. é os jogadores irem cedo demais para um patamar muito elevado, mas enfim. Como disse agora, esteve no Braga B, mas também esteve mais recentemente no Vitória. Já que esteve em ambos os lados, como é que se vive o Derby do Minho e explique o que é o Derby do Minho para quem não sabe e quem não está a par da realidade? Pois, olha, eu gostei muito de trabalhar na equipa B do Braga, embora fizesse algumas coisas diferentes se pudesse voltar atrás. É difícil fazer essa comparação porque eu era treinador da equipa B, enquanto que agora no Vitória eu estava na equipa principal. Claro. E como é evidente, vivi alguns derbys Braga-Vitória, equipas B, mas obviamente que a dimensão é incomparável quando se trata de equipas As. São jogos muito especiais, não há como, pela proximidade, pela rivalidade histórica. Foram 3 jogos muito duros, todos eles muito disputados, muito nivelados. E como é que eu hei de dizer? Vive-se de uma forma especial. A alegria quando se ganha é se calhar maior do que o normal. A frustração quando se perde é também maior do que o normal, mas também pelas circunstâncias em que os jogos aconteceram. Só para lembrar muito rápido, o primeiro jogo para o campeonato em Braga, nós tínhamos uma equipa muito jovem, o Braga uma equipa muito madura, cheia de qualidade. Achava-se que nós íamos perder fácil. Sim. E nós disputamos o jogo de igual para igual. Eu lembro que acabamos o jogo com a nossa linha de 5 jogadores que jogavam na equipa B na época anterior, 5, todos, e ainda mais alguns no meio campo, e nós perdemos com um golo de livre já 1 minuto e meio para além do tempo extra. Portanto, foi duro. Depois tivemos o jogo da taça, o célebre jogo da taça, em que ao intervalo estávamos a ganhar por 2-0
e fomos muito, muito melhores do que o Braga. Depois acusamos alguma falta de experiência, porque quando sofremos o 2-1, em 5 minutos o Braga virou para 3-2 e sentiu-se a nossa falta de experiência aí para jogo em Braga. Já estou a ver qual E foi um jogo terrível, como podem imaginar. E depois o terceiro jogo nós vencemos em Guimarães, um jogo onde fomos claramente melhores e onde vencemos bem, e um jogo quente também, quente dentro do campo, fora do campo, como habitualmente os derbys são. Mas indo mais para o início desta temporada, algo que eu notei bastante foi a mudança de sistema tático. Apostaram num 3-5-2, retirando um homem da frente e adicionando ao meio campo. Houve alguma razão específica para esta troca? Houve. Nós estávamos muito confortáveis o ano passado com o 3-4-3. Mudamos precisamente no tal primeiro jogo em Braga, que tinha a ver com as características do adversário, por jogarem com 2 avançados muito contundentes, o Vitinha e o Banza. Mas depois, como funcionou bem, demos sequência e a equipa ficou muito identificada e com bom rendimento. O que aconteceu foi que, para esta época, nós perdemos vários alas, tínhamos muito poucas opções de alas e estávamos, entre aspas, carregados de médios. Sim. Por contingências diversas. Muitos médios e médios bons, médios com bastante qualidade. E então nós começamos a pensar, nós temos que jogar com 3 médios. Por outro lado, temos muito poucos alas e estamos confortáveis com a tal questão dos 3 centrais, linha de 5, 3 a atacar, 5 a defender. E isso encaminhou-nos para o tal 3-5-2, que é, se calhar, a estrutura tática que eu menos gosto, que eu sempre gostei menos, mas estas contingências levaram, eu pensei, vai ser uma experiência também. Sentimos algumas dificuldades, houve alguns jogadores que se sentiram bem, o Jota, por exemplo, sentiu-se peixe na água, sim. Mas para esta estrutura é muito importante, por exemplo, termos laterais fortes no 1 contra 1, para criarem desequilíbrios por fora, Alas, claro. já que não temos alas, já que não tínhamos alas, nós não o tínhamos, portanto, mas andávamos a pensar ainda com o Moreno, voltar ao 3-4-3, ainda que algo híbrido, com um médio ofensivo a fazer de ala. E depois houve ali aquela semana de transição em que eu fiquei, enfim, mais responsável por conduzir o processo, em que fizemos voltamos a dar um estímulo do 3-4-3 e durante o jogo com o Gil Vicente acabamos por voltar a dada altura, depois do Gil Vicente marcar, nós voltamos ao 3-4-3 e logo sentimos que os jogadores estavam mais confortáveis, porque estavam muito identificados com aquelas dinâmicas. Precisamente pegando nesse tema, decidiu ficar no Vitória após a saída do Moreno para aquele jogo, ganharam 2-1 em casa diante dos adeptos. Que responsabilidade é que sentiu naquele momento e porquê é que decidiu ficar no Vitória? Eu no fundo decidi não ficar, porque fui convidado... Sim, eu percebi. Eu decidi ficar e assumir a equipa durante aquele período por uma questão de responsabilidade, porque me foi pedido muito, foi-me pedido mesmo muito, e a responsabilidade levou a que o fizesse, e filo com muito gosto. Apesar de ser temporário, procurei fazer o melhor possível. A sensação foi que nós vinhamos por todo o período atribulado, apesar de virmos de uma vitória na Amadora, parecia que vinhamos de uma derrota, porque estava tudo emocionalmente muito perturbado. Sim. Portanto, a primeira ideia foi recuperar os jogadores animicamente, depois passar-lhes uma ideia que nós, equipa técnica, não iríamos mudar nada de relevante, era dar sequência ao processo, porque não tinha lógica de outra forma, porque já havia, obviamente, uma envolvência grande minha também no que havia antes, mas disse-lhes, há 2 coisas que vamos tentar fazer e que já vínhamos a conversar com o Moreno também. Uma delas, vamos preparar o 3-4-3 para, se durante o jogo sentirmos que é importante mudar, nós mudarmos,
e preparamos esse plano B como possível de implementar durante o jogo, e também uma outra que era uma ligeira alteração de posicionamento a defender para podermos pressionar mais alto, que era uma coisa que também já vinhamos a falar ao Moreno, porque vínhamos sentindo algumas dificuldades. Preparamos isso, envolvemos os jogadores também nessa... Era importante por tudo, por aquele momento que estávamos a viver, perceber se eles sentiam confiança em fazê-lo. Sentimos essa confiança, foi quase que partilhado, quase um desafio. A proposta é esta, mas digam o que vocês sentem. O retorno foi positivo, avançamos e felizmente as coisas correram bem. E o que é que disse antes ou até após o encontro aos jogadores? Passou uma mensagem de força, de conforto perante esta transição? Eu lembro-me que no balneário, antes do jogo, os preparei para momentos difíceis que o jogo pudesse ter. Porque os nossos adeptos quando se manifestam negativamente, são intensos. Lembro que os preparei para isso e eu disse, se eles chegaram onde chegaram, portanto, é um desafio para vocês lidarem com isso, superarem isso, para chegarem onde um dia seguramente vão chegar. Essa foi uma das mensagens, foi prepará-los para esses momentos difíceis que o jogo poderia ter e teve, depois do Gil Vicente nos marcar um golo. E depois era retirar-lhes a pressão de terem que ganhar, de serem obrigados a ganhar. A pressão estava em fazerem tudo, por tudo, para vencerem, que é diferente. Portanto, eles tinham que se empenhar ao máximo jogando para ganhar. Não tinham essa obrigatoriedade de vencer, mas sim de fazer tudo por tudo para o conseguir. Chegou Paulo Turra, entretanto, e entretanto já saiu, hoje foi anunciado Álvaro Pacheco para o cargo. Acredita que é o homem correto para estar à frente da equipa do Vitória e que expectativas é que tem para a restante da temporada do clube? O Álvaro Pacheco fez um trabalho muito bom no Vizela. Sim. Não teve tempo no Estoril? No Estoril as coisas não correram bem, enfim. Eu acho que o Álvaro, há uma vantagem, obviamente. As coisas francamente não estavam a correr bem com o Paulo Turra e portanto, eu acredito que, em geral, quando as coisas estão a funcionar, não estão a funcionar bem e aparentemente ao fim de um mês e pouco, 6 jogos. Ser despedido é porque francamente deveriam estar descontentes com o Paulo Turra, e quando assim é, para quem chega, eu acho que se torna mais fácil, sinceramente. Não é no Vitória, é em todo o lado. É mais difícil por vezes suceder a alguém que teve muito sucesso. Portanto, eu acho que esta pode ser uma vantagem que o Álvaro pode ter. Vamos ver se vai capitalizar isso. Decidiu deixar o Vitória, como disse, mas não acompanhou o Moreno para os Chaves. O Mister fez-lhe algum convite e, se sim, porquê é que o recusou? Se puder dizer. Sim, não tem qualquer problema. Eu quando aceitei o convite do Moreno, há um ano e tal, para vir para o Vitória, foi um convite, como eu disse na altura à imprensa, foi um convite muito insistente, porque não era muito que eu estava mais focado em ser treinador principal. Ser adjunto para mim tinha que ser um contexto muito especial, e ele acabou por me fazer convencer que o contexto era especial. Pela forma como demonstrou que precisava da minha ajuda, fazendo-me sentir que de facto poderia ser para o meu crescimento como treinador uma vivência importante, por aquilo que ele me disse, eu preciso de ti para isto. Eu pensei, bom, isto pode ser bom para mim, em termos de crescimento, mas eu tinha claro que para mim era aquele contexto, ou seja, portanto, eu não aceitei o convite para fazer parte da equipa técnica do Moreno Claro. Para o resto da vida. para o resto da vida. Era naquele contexto do Vitória. Aliás, eu posso dizer isto também, eu estive muito perto de sair no final da época, pronto, o que sublinha um bocadinho isto, portanto, eu não estava com esse pensamento de seguir, tenho muito boa relação com ele, temos uma relação muito boa. Ele convidou-me para ir para Chaves, eu confirmo que ele me convidou para ir para Chaves,
Fico muito contente por isso e disse-lhe isso, porque é muito bom sinal, depois de Claro. tanto tempo, depois de um ano e tal juntos, é muito bom sinal isso ter acontecido, mas recusei precisamente por essa razão, porque o meu objetivo prioritário nesta altura é ser treinador principal e quero dar algum tempo para ver o que pode surgir nesse contexto, admitindo, uma vez mais, e disse-lhe isso a ele também, admitindo poder voltar a ser treinador adjunto, mas tem que ser num contexto que eu veja Especial como muito também. especial. Exatamente. Pronto, já me retirou aqui uma pergunta e ia-lhe perguntar exatamente qual é que eram os seus objetivos. Agora passando já para a parte final da entrevista, no Thinking Football Summit perguntei-lhe qual é que era a contratação que estava a surpreender mais e disse-me Víctor Gyökeres. E perguntei-lhe também se acreditava que ele seria o melhor marcador do campeonato português desta época e respondeu-me que não teria condições. Atualmente Gyökeres tem 5 gols no campeonato, é o melhor marcador ao conjunto de mais 5 jogadores, um inclusive da própria equipa, o Sporting, o Paulinho. Já conseguiu recolher mais dados de forma a dizer se será ou não o melhor marcador? Eu acho que não disse que não teria, eu não teria condições ainda para o referir, não é? Exatamente, disse que poderia ser melhor avançado, mas melhor Não, marcador. é um jogador extraordinário, é um jogador extraordinário. Porém, queria dizer que de uma forma muito diferente e num modelo completamente diferente, o Orsnes do Benfica também é um jogador absolutamente notável. Agora, voltando à questão do Gyökeres, depende muito, o número de golos que ele vai marcar depende muito, obviamente, também de não ter lesões e da equipa. Depende muito desses dois fatores. Olhando para o Sporting agora, o Sporting joga muito bem, consegue proporcionar muitas oportunidades para os seus homens da frente finalizarem, e isto é muito importante. Portanto, eu diria que a probabilidade disso poder acontecer é muito alta, mas por vezes surgem situações como lesões, etc., que podem viabilizar. Agora, eu acredito que a probabilidade disso poder acontecer pela qualidade dele e pelo futebol, o tipo de futebol que o Sporting joga, a probabilidade é alta. Pronto, chega aqui ao fim mais uma entrevista no canal do World Transfer Set. Mais uma vez obrigado ao João e à Universidade da Maia pela disponibilização do espaço. Não te esqueças de subscrever o canal do World Transfer Set, tens todas as redes sociais na descrição e deixas um forte abraço.